Evangelho de hoje, Católica Web. A palavra da salvação para o nosso dia. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, espero encontrá-los todos bem, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, com seus familiares, com os nossos amigos, mas também com os nossos inimigos. Sei que muitos de vocês me escutam no trem, no metrô, no ônibus, no carro, mas é sempre bom nós termos uma cruz ante nossos olhos, porque a cruz é o sinal do verdadeiro amor de Deus por nós. É nesse amor que nós vamos iniciar a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pegue a sua Bíblia e abra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo de 18 a 22. Hoje a igreja celebra São Padre Pio, São Pio de Pietrelcina. O Padre Pio é um padre capuchinho que caracterizou-se pela sublime direção espiritual dos fiéis, pelo atendimento assíduo às confissões e pelo amor à celebração eucarística. Aliviou o sofrimento de muitas famílias, construindo o hospital denominado como Casa Alívio do Sofrimento. Ao longo de vários anos, suportou com admirável serenidade os estigmas de Cristo. Ao seu exemplo, vivamos com entusiasmo a nossa vocação e missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Um dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, ontem nós vimos no Evangelho que Herodes procurava ver Jesus. Mas quem encontra com Jesus é transformado. Quem encontra com Jesus é contagiado. Por isso, quem encontra com Jesus vive o amor e é o amor. O Evangelho de hoje, Jesus rezava num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Como é difícil a gente se retirar, não é? Às vezes nós precisamos sim, queridos irmãos e irmãs, nos distanciarmos da situação, do ambiente, para olhar com o olhar da fé. E Jesus aqui não faz uma enquete, mas Jesus aqui nos questiona. Às vezes nós queremos ver Jesus, mas a partir do nosso olhar, dos nossos interesses, e não que de fato Ele é. Com medo de nos encontrarmos, com medo de nos revelarmos quem de fato somos. Então Jesus pergunta: E quem dizes que eu sou? Alguns dizem: começam a comparar Jesus. Esse é um grande mal, né? Quando a gente começa a comparar um outro. Você parece com João Batista, com Elias. E Jesus: opa, e para você? Quem eu sou? E vós? Quem dizeis que eu sou? O Pedrão, que eu gosto muito, disse: Tu és o Cristo de Deus. Só que Jesus repreende. Por que Jesus repreende a Pedro, padre? Se ele falou, mas é que na concepção judaica eles esperavam outro Messias. Um Messias com poder, com glória, que ia resolver tudo sozinho, que não ia sofrer. E é por isso que mais para frente, se a gente lê o Evangelho, nós vamos ver que Jesus repreende a Pedro
Vai para trás de mim, Satanás, tu é pedra de tropeço. Por quê? Só a ressurreição com a cruz. Padre, mas Deus está me provando, Padre. Deus não prova ninguém, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós que devemos provar para nós mesmos quem é o Deus que nós acreditamos. E é nesses desertos da vida, é nessas dificuldades da vida que nós temos que responder, que nós devemos buscar ainda mais com intensidade esse Deus que nos ama, que é misericórdia. Por isso, Jesus não nos ilude, o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser rejeitado, mas vai ressuscitar no terceiro dia. Não há ressurreição sem a crucifixão. Mas Jesus está conosco, Ele está no meio de nós. Por isso, nós precisamos compreender a vontade de Deus na nossa vida. Para isso, nós precisamos silenciar. Para isso, nós precisamos clamar o Espírito de Deus para que nos abençoe e nos guie, e assim vivemos o tempo de Deus, a vontade de Deus. E dizemos não só com palavras, mas com gestos, com atitudes, quem Ele é. Assim foi o Padre Pio. Que exemplo desse grande santo possamos também nós a viver nesse amor do Pai, seguindo a Ele, carregando a nossa cruz, na certeza que Ele esteve e sempre estará conosco. Que Ele nos ajude, nos ilumine e nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, sobre todas as pessoas que pedem e necessitam as nossas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. E o próprio Padre Pio nos ensina: quem tem sempre Deus no seu coração, carrega a sua cruz como se fosse rosas. Como se fosse rosas.